Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa no nome Missionário Davi Miranda? Claro, é indissociável falar sobre o meu avô, missionário Davi Miranda, e da Igreja Deus e Amor, né, que é o grande legado que ele deixa. Mas aquilo que vinha à minha mente, especialmente até 2015, em fevereiro, quando nós sepultamos o meu avô, né, tivemos aqui o culto fúnebre, e nesse ano agora de 2025, em fevereiro, completamos 10 anos em que ele descansou no Senhor. E esses 10 anos atrás, no dia que eu estava aqui, né, na verdade nos 3 dias que sepultamos o corpo dele aqui na sede mundial, foi um momento completamente transformador na minha vida para me moldar quem eu sou hoje como um ministro, um pregador do Evangelho. Bom, até então, até 2013 mais ou menos, quando eu me batizei, 2015, né, esse 1 ano e meio que eu traduzi ele no rádio, culminando, né, nos 3 dias que velamos o corpo dele aqui na sede mundial, foi um momento completamente transformador da minha ótica de quem meu avô foi. Quem era o Davi Miranda para mim, para o Davizinho, para o Davi Neto? Bom, até então ele era o pai da minha mãe. Claro que eu sabia que ele era o fundador da igreja, claro que eu sabia que ele era um pregador do evangelho, mas antes de tudo ele era o pai da minha mãe, o meu avô, a quem eu ia na casa dele, jantava com ele. Eu lembro que ele fazia umas comidas sensacionais, claro que não era ele que cozinhava, mas ele preparava, né, todo esse ambiente ali, da janta, de celebração, de um momento de família, como nós temos com nossos avós, com nossos pais. E até então ele era esse homem para mim, né, o pai da minha mãe, que nos amava, que nos mimava, né, dava o bombom escondido antes da janta, minha avó brigava com a gente. Isso faz parte, porque é uma relação de avô com neto, né, uma relação de carinho. Meu pai sempre fala que o papel dos avós é estragar os netos, né? O pai que tem que educar, a mãe que tem que educar, o avô tá ali só para desfrutar e estragar os netos, e certamente era isso que ele fazia conosco, né? No início da minha caminhada da fé, né, traduzindo ele no rádio, esse momento tão marcante lá em fevereiro de 2015, foi essa mudança de ótica de quem ele era, né? Até então ele era somente o pai da minha mãe, o meu avô, que me tratava com muito carinho, mas depois disso foi uma grande mudança, primeiramente de quem ele era para mim, né? Não apenas como o pai da minha mãe, não apenas como um pregador do evangelho, mas certamente um gigante da fé, né, que impactou gerações. E essa mudança de ótica de quem ele era mudou quem eu sou também, né? Porque eu já relatei isso aqui publicamente, que quando eu estava carregando o caixão dele para fora da igreja, aqui na sede mundial mesmo, levando para o corpo de bombeiros, Deus falou no meu coração algo muito claro. Falou que o seu avô só saiu de um púlpito num caixão, e é isso que eu quero de você. Isso certamente foi algo muito marcante que Deus falou muito claramente a mim, mas também me mudou a minha visão do que era legado, o que estava sendo deixado. Eu vi recentemente que legado não necessariamente são bens materiais, não necessariamente é uma mega instituição como temos hoje, a Deus e Amor, que está em todos os estados do Brasil, quase 80 países ao redor do mundo. Mas legado são as vidas que você toca. E foi isso que começou a ministrar no meu coração. Quando eu vi ali por 72 horas contínuas a igreja lotada, 20 mil pessoas simultâneo ali no templo, celebrando, né, a vida que meu avô vivia, prestando homenagem ao legado que ele deixou, aquilo foi impactando a mim. Falar, gente, quantas pessoas foram tocadas por Deus através da vida dele. Isso é o maior legado que ele nos deixou. Não necessariamente essa grande instituição que está sob a nossa responsabilidade hoje de dar continuidade a isso, mas honrar o legado das vidas que foram tocadas por ele. É por isso que eu perguntei para vocês logo de início, o que vem à sua mente quando você ouve o nome Missionário Davi Miranda, que certamente impactou diversas gerações, especialmente ali na década de 70, 80, quando Deus soprou sobre a Igreja Deus e Amor e soprou sobre o nome do meu avô e alcançou aí centenas de milhares, mas na verdade com certeza milhões com M maiúsculo, porque isso certamente é o grande legado que ele nos deixa. Ontem tivemos aí a celebração de 63 anos da Igreja Deus e Amor, uma festividade bonita que honra este grande legado que meu avô deixou, e isso começa a nos trazer algumas reflexões, né? Assim como o falecimento dele em 2015, o privilégio que eu tive de caminhar ao lado dele, né, traduzindo ele no rádio e honrando ele em vida, né? Poucas pessoas têm esse privilégio, tiveram esse privilégio que o próprio Deus me concedeu de caminhar ao lado dele nos seus últimos momentos de vida aqui na Terra. Isso começa a nos trazer reflexões, né? 63 anos de uma instituição que impactou o Brasil, especialmente no século passado, mas cai sobre nós esse grande legado, né? Essa mudança de ótica que Deus trouxe para mim,
de quem meu avô foi, de o que a Igreja Deus e Amor é, esse grande legado que foi deixado, nos traz a reflexão de chamar a responsabilidade, para a nossa geração, porque afinal ele finalizou a carreira dele, né? Usamos esse versículo no seu falecimento, né, de Paulo escrevendo a Timóteo: olha, acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Agora, e nós? E a nossa geração? O que nós estamos fazendo para que nós, um dia que quando Jesus nos chamar para voltar para casa, para nós descansarmos nele, qual que é o legado que eu e você vamos deixar? O que vamos deixar aqui na terra quando nós fomos chamados para viver na eternidade com o nosso Pai? Lembrando que legado não necessariamente é uma instituição, não necessariamente são bens materiais, não necessariamente é a herança que deixamos para os nossos filhos, mas quais as vidas nós temos impactado. Eu sempre gosto de lembrar que honrar um legado, a melhor forma de honrar um legado é dar continuidade a ele, é dar seguimento à essência principal, que é o quê? Eu estive com a minha avó semana passada, almoçamos, foi um tempo preciosíssimo e falamos sobre algo completamente essencial que eu consegui enxergar antes mesmo de toda essa experiência transformadora da minha vida, de caminhar ao lado dele, traduzir ele na rádio, mas algo que desde criança era perceptível na vida do meu avô. Ele tinha amor pelas almas, ele estava apaixonado pela causa do Evangelho, pelo nome de Jesus, e ele só saiu de um púlpito num dia que Jesus chamou ele para voltar para casa. Ele carregou até o fim o amor pelas almas, a essência do nome de Jesus, e é isso que eu sinto no meu coração hoje, que Deus tem nos chamado a fazer. A nossa geração é chamada a viver por essência. Eu sou esse cara que eu sempre cravo naquilo que nós devemos focar e o que é essencial para a nossa vida. As coisas supérfluas, as coisas vãs passam, mas essência, a causa do Evangelho, o nome de Jesus, isso é eterno. E isso vale a pena a viver por isso. Martin Luther King tem um ditado que diz o seguinte: se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, ele não está pronto para viver. E eu faço o link em cima dessa frase de Martin Luther King, que foi algo que certamente meu avô encontrou, a causa do Evangelho. Ele morreu pela causa do Evangelho, ele viveu toda a sua vida aqui para que o nome de Jesus fosse propagado, comunicado, espalhado ao redor do mundo. E isso certamente é a maior causa pela qual nós podemos morrer aqui na Terra, quanto mais encontrar uma razão para viver. Então eu faço esse link com o legado que nós vivemos, com a Igreja Deus e Amor, 63 anos de história, buscando a essência do Evangelho e alcançar almas para Jesus. Gente, isso certamente é algo que eu faço parte e eu certamente digo sim para Deus. Senhor, eu estou aqui para gastar a minha vida para propagar o seu Evangelho. Uma coisa eu falo para vocês, Deus tem coisas gigantescas para a Igreja Deus e Amor. Temos um grande legado que está atrelado ao nome do meu avô, do fundador dessa igreja, o missionário Davi Miranda. E eu quero reiterar para vocês que Deus tem coisas maravilhosas, um grande avivamento certamente virá sobre a nossa igreja. Eu quero aqui deixar bem claro com todas as letras, o legado continua. Parabéns IPDA por 63 anos de história. Conte comigo para construir cada dia mais as novas gerações, levar o legado adiante e, acima de tudo, exaltar o nome de Jesus, que está acima do nome da nossa igreja e certamente acima do nome do meu avô, o missionário Davi Miranda.